Então vamos caminhar, por exemplo, para São Paulo, que São Paulo, inevitavelmente, a gente ainda tem outras capitais para falar, eu quero falar de Curitiba, tem algumas capitais que eu quero falar ainda, mas especificamente em relação a São Paulo, porque São Paulo conecta com esse assunto que você está falando. Nós temos um candidato com apoio do presidente Bolsonaro, mas que não é visto como um candidato de direita, que é o Ricardo Nunes. Se portou, como eu disse, muito de direita na entrevista comigo, mas não é percebido pelo eleitorado como um candidato de direita. Neste vácuo de São Paulo, o Pablo Marçal, um ilustre desconhecido, se lançou uma estratégia de comunicação absolutamente feliz, né? E segundo a tua última pesquisa, o Nunes está com alguma coisa perto de 27%, o Boulos alguma coisa perto de 24% e o Pablo Marçal com 21%. Nessa conta da não polarização, o candidato de centro não deveria estar com uma enorme vantagem? Digo, se tem o Boulos com apoio aberto do Lula, o candidato da esquerda, você tem o Marçal se colocando como candidato de direita, o Nunes não deveria, como candidato de centro, tá com muito mais conforto do que ele está de fato? Porque, Paulo, o que acontece em São Paulo não tem muito espaço para crescer. O Marçal pegou esses 20% da direita mais a direita, pegou esses 20%, o Boulos tem os 25% da esquerda, certo? E o Nunes está trafegando no meio, por isso que ele tem uma ligeira vantagem. Agora, se vai concretizar na urna, se esse eleitor vai votar, se esse eleitor vai ser mais efetivo, se Boulos e Marçal terão arranques no dia, por serem mais engajados, isso a gente vai ver no domingo da eleição. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Daqui 4, 5 dias nós vamos saber, certo? Mas o fenômeno do Marçal é muito interessante. A gente conversou sobre isso. Eu identifiquei em agosto, e praticamente todas as pesquisas, inclusive algumas pesquisas internas de candidatos não divulgados, eu vi um arranque do Pablo Marçal absolutamente impressionante em agosto. Então, houve ali um momento, no iníciozinho de setembro, que ele começou a estagnar, e na segunda metade de setembro ele começou a cair de forma significativa. Você enxergou esses números nos teus levantamentos? Com certeza. Nos nossos levantamentos da Paraná Pesquisa, ele está estável. Faz exatamente 3 semanas, 20, 21, 20, 21, 20, 21. Eu diria lá de 20 a 22, por exemplo. Certo? Não sai disso. Agora, uma coisa é visível. Ele praticamente dobrou a rejeição dele. Certo? Ele dobrou a rejeição dele. Ele fez um all-in, certo? Que se ele for com o Ricardo Nunes para o segundo turno, é muito difícil para ele ganhar. Se ele for com o Boulos, talvez. Vai ter uma eleição equilibrada. Certo? Então, o que acontece, ao meu ver, pelas pesquisas de hoje, né? As pesquisas mostram o cenário do segundo turno. O que eu vejo? O Marçal, ele veio de 20 a 22, estável, faz 3 semanas, e só cresce a rejeição dele. Cresceu muito a rejeição dele, certo? Agora, ele pode ter um arranque de 3, 4 pontos no final e ir para o segundo turno? Pode. O que vai decidir a eleição em São Paulo? Acho que isso, as pessoas que nos escutam, é o que mais querem ouvir. Anotem aí, ao nosso ver, a nossa análise. É o seguinte, o voto do Ricardo Nunes hoje só perde voto para o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal desidratar, o Ricardo Nunes goleia. Se o Pablo Marçal crescer, ele tira na veia do Ricardo Nunes. Então, se ele crescer 3, 4 pontos no dia, ele vai diminuir isso do Ricardo Nunes, o que vai embolar a eleição. E quem pode tirar... 6 pontos, né? Exatamente. E quem pode tirar o Boulos do segundo turno, e na última pesquisa do Datafolha ela subiu 2 pontos, é a Tabata. Se a Tabata subir mais 2, 3 pontos, ela tira o Boulos do segundo turno. Quer dizer, esses são as emoções do domingo.
Que interessante. E você acha que o Pablo Marçal é um candidato competitivo com o Boulos no segundo turno? Porque nos levantamentos todos parece que ele toma uma surra do Boulos. Não, veja bem, o segundo turno, Pablo Marçal e Boulos, está dando Boulos na frente, mas com uma vantagem de 6 a 7 pontos. Já contra Nunes, ele toma mais de 20 e o Boulos toma 18 do Nunes, certo? Quer dizer, com o Nunes, os dois já arrancam sendo goleados, certo? Entre os dois, assim, vai aumentar, se der esse segundo turno em São Paulo, a polarização no Brasil vai aumentar muito. Vai vir gente do Brasil inteiro fazer campanha em São Paulo, tanto para um quanto para outro. Tudo que a gente viu na eleição presidencial, nós vamos rever na eleição de São Paulo, caso de Boulos e Marçal. E se for Nunes e Boulos? Eu acredito, pela realidade de hoje, um resultado muito parecido com Covas e Boulos, né? E 14 a 18 pontos de vantagem para o Ricardo Nunes. O que, assim, é um pouco... só para eu entender um ponto. Então, se o povo de São Paulo, se o maior pavor, partindo daquilo que você falou, né? Hoje a polarização é mais por rejeição do que por simpatia. Eu acho que faz um certo sentido. Digamos que, então, portanto, a rejeição de São Paulo a Boulos é talvez a prioridade da direita de São Paulo. Para ter mais certeza da retirada do Boulos, o Nunes é o melhor candidato. Com certeza. Se for fazer voto útil para derrotar o Boulos, Ricardo Nunes. Porque o Pablo Marçal, ele dá chances reais ao Boulos, pelas pesquisas de hoje, de vencer as eleições de São Paulo. Então, coisa que com o Ricardo Nunes ficaria muito difícil para o Boulos, né? Boulos e Nunes, Nunes é franco favorito. Boulos e Marçal, o Boulos é ligeiramente favorito. Exatamente. Exatamente. Daqui 2, 3 dias vai ocorrer um debate na principal TV brasileira aqui. Você pode ter certeza que a estratégia do Boulos também é ir para cima do Ricardo Nunes, porque ele sabe que ele precisa tentar eliminar o Ricardo Nunes do segundo turno, né? Para ter alguma chance de virar prefeito de São Paulo. E por que se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Fernando Haddad venceu as eleições para governador na cidade de São Paulo, correto? É que assim, Paulo, são análises, cara, frias, eu acho assim, erradas, desculpe a liberdade de falar isso com você, por favor. Porque você tinha uma gestão, se eu não me engano, de Pitama muito ruim, era uma troca de algo muito ruim, não, certo? Eu digo na eleição para governador contra o Tarcísio. Não, estou falando da de prefeito que o Haddad ganhou, certo? Não, na eleição para governador contra o Tarcísio, a Tarcísio versus Haddad, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, posso estar enganado, viu, Murilo? Ganhou o Haddad. Ganhou o Haddad. Perfeito. Então, todo mundo ficou com medo, dizendo, olha, a cidade de São Paulo está mais à esquerda, e isso é natural, do que o estado de São Paulo, onde a direita é mais forte no interior. Então, todo mundo ficou com medo do Boulos, que tinha tido campanha, já vinha de crescimentos em eleições anteriores, todo mundo ficou com medo de um Boulos ser favorito em São Paulo, né? Existia esse medo, num certo sentido. Paulo, o PSDB governou o estado e a cidade durante muito tempo. O que as pessoas precisam entender não foi o Haddad e o Lula que ganharam a eleição em São Paulo. A população de São Paulo derrotou o Bolsonaro. Era um não ao Bolsonaro. Não era um sim a Lula e Haddad. Era um não a Bolsonaro. E isso não acontece agora. Está provado isso, que não acontece porque não levou para o Boulos, entendeu? Nunca teve essa quantidade de votos. Foi mais um não ao Bolsonaro. Tive muitas regiões do país, por exemplo, o estado do Paraná, que o Lula acho que teve a melhor eleição dele, você entendeu? 3, 4% a mais, mas não é porque ele teve esses votos, era um não ao Bolsonaro, certo? Era um não ao Bolsonaro, devido a tudo, as críticas da mídia, tudo que houve no Brasil, entendeu? Não vou entrar no mérito, certo? Mas o que acontece? O povo é mais conservador, e a eleição em São Paulo está mostrando isso. O Ricardo, hoje, ele tem uma grande vantagem, no segundo turno, ele vence tanto para um lado quanto para o outro, com uma grande vantagem, né?